O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Quando cair questões falando assim de situações, tente se colocar no lugar. Por exemplo, imagine que você é o ciclista. Você está atravessando a via e aí o sinal ficou verde. O que que você gostaria que a pessoa que está no veículo fizesse? Letra A: buzinar para o ciclista. B: sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia. C: pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Ou letra D: aguardar o final da travessia. Então, imagine que você é esse ciclista. O que que você gostaria que o condutor desse veículo fizesse? E, dentro da lei, o que ele deve fazer é a letra D: aguardar o final da travessia. Seja um ciclista, seja um pedestre, qualquer pessoa que esteja atravessando a via tem que aguardar o final da travessia. É importante lembrar também que o condutor ele tem que aguardar o final da travessia. Porém, o pedestre, o ciclista, a pessoa que está atravessando a via, ela também precisa respeitar o motorista, o condutor. Então, o que que ela vai fazer? Ela deverá completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Então, no caso, se o ciclista estiver na via, o veículo motorizado deverá aguardar o final da travessia e esse ciclista, esse pedestre, essa pessoa que está realizando a travessia, ele deve completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. É muito importante quando vocês estiverem assistindo os vídeos das perguntas, das questões, vocês estarem sempre com um caderno, uma agenda para vocês anotarem a pergunta e a resposta correta, porque isso vai ajudar vocês a fixar a questão. Então, quando a questão cair, vocês vão lembrar que vocês viram no vídeo, que vocês escutaram, que vocês anotaram, e aí vai ficar muito mais familiar e muito mais fácil para vocês acertarem a questão, copiando a pergunta e a resposta correta. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. As molas e os amortecedores estão diretamente ligados com a estabilidade do veículo. É uma super dica para vocês acertarem essa pergunta. Letra A: o aumento do ruído externo do veículo não interferindo na segurança. Letra B: o capotamento do veículo em curvas. C: o travamento do sistema de arrefecimento do veículo. Ou letra D: desconforto aos ocupantes do veículo em função da vibração produzida, sendo que essas peças não interferem na segurança. Primeiro, vocês já podem de cara descartar a letra A e a letra D, porque sim, esses itens interferem diretamente na segurança. Eles interferem na estabilidade do teu veículo. E a letra C, ele fala no travamento do sistema de arrefecimento. Nós não estamos falando de sistema de arrefecimento, nós estamos falando da suspensão. Portanto, letra B: o capotamento do veículo em curvas, amortecedores em mau estado e molas em mau estado podem sim ocasionar o capotamento do teu veículo em curvas. A placa A21A indica. Vale lembrar que todas as placas amarelas são placas de advertência, que vão advertir, que vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vamos olhar a placa. O que que nós temos? Nós temos ali o desenho de uma via, ok? Então, tem ali o bordo esquerdo e o bordo direito. E aí, olha o que que aconteceu com essa via.
Assim, popularmente falando, essa via, ela estava gordinha. Veja como ela estava grandinha. Olhando a placa de baixo para cima, ela estava grandinha, ela estava gordinha. E dos dois lados, em ambos os lados, ela ficou fininha, ela ficou estreita. Digamos que ela emagreceu, entenderam? Olhem bem, é isso, essa informação que essa plaquinha está passando para nós. Então, na letra A, nós temos um entroncamento de pista dupla. Não tem nada a ver com o que está na placa. Na letra B, um estreitamento de pista ao centro. Olha, exatamente, um estreitamento, um emagrecimento da pista ao centro. Também não é ponta estreita e também não é largura limitada. Então, a nossa resposta correta, letra B, estreitamento de pista ao centro. Placa A21A, letra B, estreitamento de pista ao centro. Aqui nós temos outras 3 plaquinhas, também são placas amarelas, placas de advertência, que advertem, que alertam sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E aqui ele quer que nós relacionamos corretamente as sinalizações com seus respectivos significados. Sabe aquela brincadeirinha, aquela atividade que a gente fazia lá no primário de ligar a figura com o significado? Então, gente, aqui é a mesma coisa. Por exemplo, ali, ó, na plaquinha número 1 é algo onde vocês podem sentar, certo? Se vocês podem sentar, é acentuada na número 1. Podem ver, ela é bem quadradinha, certo? Então, ela é o quê? Ela é uma curva acentuada. Para que lado? Direita ou esquerda? Para esquerda. Então, o número 1 está lá na letra C, que é uma curva acentuada à esquerda. O que vocês veem na segunda figura, no segundo desenho? Ah, professora, eu estou vendo a letra T. Exatamente isso. Olha a facilidade, é uma letra T. E aonde que nós temos a letra T? Lá na letra A, interseção em T. Simples e basicamente interseção em T. E na terceira nós temos o quê? Nós temos várias ondinhas, nós temos ali uma espécie de uma irregularidade, que é exatamente o que essa placa significa, pista irregular, lá na letra B. Então, o número romano 1 está lá na letra C. O número romano 2 está na letra A. E o número romano 3 está na letra B. Portanto, a nossa resposta correta é a letra C. Nos semáforos, o condutor deve. Vamos lembrar o que nós temos no semáforo. Nós temos a cor verde, a cor amarela e a cor vermelha. A cor verde diz que nós podemos passar tranquilamente. A cor amarela está dizendo atenção, fica alerta, fica esperto porque vai fechar. E a cor vermelha significa que é uma regulamentação, é uma regra. Você não pode mais passar porque o sinal ficou vermelho. Ele quer saber, então, na letra A, prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento? Será que isso não vai constituir um perigo para outra pessoa que sai lá no finalzinho antes do sinal abrir, e aí você passa no finalzinho antes dele fechar? Olha o risco de vocês se encontrarem no meio do cruzamento. Então, isso não é correto, não. Letra B. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção? Sim, com toda certeza. Mas, Prof. Lu, o que é faixa de retenção? Vou relembrar vocês. Nós não temos a faixa de pedestre, que é a faixa zebradinha? Antes da faixa de pedestre, não tem uma faixa compridinha que vai de um canto da via, de um canto do meio-fio até o outro lado? Tem. Então, essa faixinha, ela chama-se faixa de retenção. Encarem ela como se ela fosse um muro.
é um muro que está protegendo o pedestre. Então, você tem que parar antes desse muro. Para quê? Para ter proteção para o pedestre na faixa de pedestre. Na letra C, ele fala em partir cautelosamente, caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja vermelho. Não vai fazer isso. Avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração gravíssima. 7 pontos, porque você pode colocar a vida dos outros em risco. E a letra D, parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado ou não. Se tiver amarelo, você vai reduzir sim a marcha e vai parar. Então, letra B de bola, reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção, antes do murinho de proteção ali do pedestre. As penalidades dos crimes, presta bem atenção, crime de trânsito, podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Temos 3 números romanos e ele quer saber quais deles são agravantes de crime de trânsito. Cuida, ele não está falando de infração, até porque se fosse infração, as 3 estariam corretas, porque as 3 são infrações. Só que ele quer agravante de crime. Quais que vão ser? Número 1, sem possuir a CNH. É claro, gente, qual que é a coisa fundamental que você precisa para dirigir? Ah, professora, eu preciso da carteira, por isso que eu estou fazendo. Exatamente. Se você dirige sem carteira, isso é sim um crime de trânsito. Então, já sabemos que a 1 está correta, então nós já podemos descartar as que não têm o número 1, que no caso é a letra A. 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. Pessoal, o veículo não estar devidamente licenciado ou a tua habilitação estiver vencida, isso não mata ninguém. Exatamente, simplesmente falando assim. Se o teu carro está com os documentos atrasados, vai gerar multa, vai gerar transtornos, mas isso não vai tirar a vida de ninguém. Então, não é um crime. É infração? Sim, mas não é crime. Sabendo que a 2 está errada, vocês já podem descartar as alternativas que tem a número 2, que é a letra D. Então, já descartamos a letra A, já descartamos a letra D. Nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. Agora, ó, sobre a faixa destinada a pedestre. Se já tem a faixa de retenção, significa o quê? Que aquele espaço é do pedestre. E se for sobre um espaço que é de uso exclusivo do pedestre, sim, vai ser um crime de trânsito. Pode ser na faixa de pedestre, poderia ser na calçada, vai ser sim um crime de trânsito. Então, 1 e 3 estão corretos. Letra C, número romano 1 e número romano 3. Sem possuir a CNH e sobre a faixa destinada a pedestres. São penalidades que agravam os crimes. O condutor do veículo será multado quando? Ele só vai ser multado quando tiver alguma coisa errada, quando ele desrespeitar, quando ele deixar de cumprir alguma coisa que está descrito no CTB. Neste caso, transportar carga de dimensões excedentes aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Então, ele precisa seguir ali todos os limites que já são estabelecidos legalmente. Um condutor de ambulância transitando em uma via arterial. Via arterial é uma via urbana que está dentro da cidade e que tem velocidade máxima de 60 km por hora. De sentido duplo de direção, ou seja, uma pista está indo e uma pista está vindo. Percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou por meio de sinalização regulamentar. O que é isso? Por meio do pisca, por meio da seta que pretende entrar à esquerda. Neste caso, a ultrapassagem pela direita será, independente de ser ambulância ou de ser um carro convencional, é permitida sim
para todos os veículos. Nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Porém, existe essa exceção onde nós podemos sim ultrapassar pela direita quando o veículo que está à nossa frente, ele sinalizar, ele se posicionar que ele tem a intenção de entrar para a esquerda. Aí sim, nós poderemos ultrapassar pela direita. Mas nos demais casos, nós iremos circular pela direita, nós iremos ultrapassar pela esquerda. Pista da direita para quem está andando mais devagar, pista da esquerda para quem estiver mais rápido ou desenvolvendo uma ultrapassagem. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Aqui ele quer saber a pontuação acumulada por cada um. Então vocês vão precisar lembrar que infração gravíssima é 7 pontos, que infração grave é 5, que média é 4 e leve é 3, senão vocês não vão conseguir acertar essa questão. O motorista 1 teve uma infração leve. Infração leve são 3 pontos. E uma média. 3 com 4 vai dar 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Infração gravíssima é 7 pontos. Então, ambos os dois condutores acumularam 7 pontos cada um. Então, infração gravíssima 7, infração grave 5, média 4 e leve 3. Ao tentar partir com o veículo, após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada, ou seja, acabou a carga da bateria. Para dar partida, utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar. Essa dar a partida utilizando uma bateria auxiliar é o que nós conhecemos popularmente por chupeta. Ele vai precisar fazer. E qual que vai ser a maneira correta de ligar? As baterias em paralelo. O que é isso? Positivo com positivo e negativo com negativo. Então, as baterias em paralelo, positivo com positivo e negativo com negativo. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia do condutor do veículo. Imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade. As 3 principais causas de acidente hoje é a negligência, a imprudência e a imperícia. A imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor, pela falta de técnica. Por exemplo, ele entrou muito embalado numa curva, não teve técnica, não teve habilidade para fazer a curva e acabou saindo fora da curva. Então, isso é imperícia. Falta de habilidade, falta de técnica. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritos. Pessoal, primeiros socorros é o atendimento inicial, imediato, temporário. Vocês irão reduzir alguns riscos. O que vocês não vão fazer? Vocês não vão utilizar técnicas nem simples e nem complexas. Uma vez que vocês não têm treinamento, vocês não têm curso, vocês não têm diploma em primeiros socorros, medicina, enfermagem, qualquer coisa do gênero, tá? E vocês também não vão diagnosticar nada, porque vocês não têm formação para isso, ok? Então, o básico vai ser o quê? Sinalizar o local para evitar novos acidentes, reduzindo, né, alguns riscos e fazer esse atendimento inicial. Ou seja, número 1, reduzir alguns riscos e 3, prestar um auxílio inicial em um acidente de trânsito. A 2 está errada porque vocês não vão diagnosticar nada. Vocês não têm curso, vocês não têm diploma na área para diagnosticar nada. E muito menos utilizar técnicas, sejam simples ou complexas. Ao trafegar por uma rodovia, na velocidade máxima permitida de 80 km por hora,
O condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos de direção defensiva, o condutor deve. Aqui, ele quer saber qual é a maneira que ele vai fazer para sair da pista de rolamento, né, da BR, da rodovia que ele se encontra, e ir para o acostamento. Então, o que ele vai fazer? Principalmente se estiver de moto. Essa dica é muito importante. Procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Então, onde não tiver desnível ou onde esse desnível for reduzido. Para reduzir os riscos de ofuscamento, o que é o ofuscamento, Prof. Lu? Ofuscamento é uma condição adversa de luz ou de iluminação, que podem ser duas: o ofuscamento, que é o excesso de luz, e a penumbra, que é a falta de luz. Nesse caso, ele está contando que esse ofuscamento foi causado pelo quê? Pelo sol. O que o condutor vai fazer? Se cair essa questão, a resposta correta dela é: todas as alternativas estão corretas. Por quê? Você vai utilizar o quebra-sol, que é a pala interna, que é um item obrigatório nos veículos. Você pode utilizar o óculos de sol para poder diminuir, para amenizar esse ofuscamento, esse excesso de luz que está vindo do sol. É proibido estacionar o veículo. Claro que vai ser proibido em dias, horários e locais, mas também ao lado de outro veículo em fila dupla. Sabe, parar um veículo do ladinho do outro? Não pode. Então, é proibido estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla. E toda vez que vocês estacionarem em local proibido, fora de horário, em fila dupla, vai gerar a remoção do teu veículo, ou seja, quando você estiver atrapalhando a circulação dos demais, o teu veículo será assim removido. Quanto às medidas administrativas, considere: 1. Ocorrida a infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou medida administrativa pertinente conforme previsão do CTB. Pessoal, assim, a penalidade é o quê? É a multa, por exemplo. Multa é uma penalidade. A medida administrativa é a retenção, é a remoção, é o recolhimento. Não, existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem penalidade. Por exemplo, andar sem cinto é uma penalidade, é uma infração, que é 5 pontos na carteira, infração grave. Só que vai ter a medida administrativa, que é a retenção para regularização. Entenderam? Agora, não tem como ter a retenção para regularização e não fazer a multa. É por isso que a primeira está errada. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade. Ocorrendo a retenção do veículo, que foi o que nós falamos na questão acima. Se a irregularidade puder ser sanada no local, que foi o que nós acabamos de ver, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Sim. Por exemplo, você está dirigindo sem cinto. O guarda te parou, gerou a penalidade, que é a multa, e mais a medida administrativa, que é a retenção para a regularização, ou seja, retenção para a colocação do cinto. Ele aplicou a multa, você colocou o cinto, você segue viagem. Então, sim, o teu veículo ele vai ser liberado assim que a irregularidade seja sanada. E a 3 diz que, se o prazo de licenciamento estiver vencido, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento Anual, será recolhido mediante recibo. Sim, se tiver vencido, tiver fora da data de pagamento, vai sim ser recolhido. Portanto, está correta a 2 e a 3. Se a irregularidade puder ser sanada no local, sim, o guarda vai parar,
vai fazer a multa, vai sanar a irregularidade e vai te liberar normalmente. E se o prazo de licenciamento estiver vencido, será feito o recolhimento do CRLV mediante todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Direção defensiva é a direção preventiva. São ações que vocês irão tomar antes que um acidente aconteça. Aí ele continua: o motorista defensivo deve saber que condições adversas. O que são condições adversas? Condições adversas é um conjunto, tá? São itens que vão prejudicar a direção de vocês. Na letra A, ele fala que são fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Na letra B, ele fala sobre os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios e direção e suspensão. Só que notem bem, condições adversas são vários itens e não apenas os itens do veículo. Na letra C, ele fala nos procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. E a letra D, as reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Portanto, as condições adversas, a resposta correta é a letra A, pois são os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar os riscos no trânsito, as situações de perigo no trânsito. Esse conjunto de fatores é formado por vários itens, que é exatamente o que ele pergunta nessa próxima questão aqui. O que são ou quais são as condições adversas? Na letra A, ele fala em colisão, tempo, clima e depressão. Na letra B, ele fala em luz, tempo, via e feriado. Na letra C, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. E na letra D, tempo, colisão e atenção. Dica que eu dou para vocês, anotem aí. Condições adversas são fatores ou combinação de fatores. Agora, se ele perguntar quais são, anotem aí o número 8, por quê? As condições adversas é um conjunto de 8 itens. E aí, se vocês forem contar das 4 alternativas, a única que tem 8 itens é a letra C, que é a nossa resposta correta. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Então, condições adversas é um conjunto de fatores, ou os fatores, ou conjunto ou combinação de fatores. E se perguntar quais são, lembrem-se sempre que serão 8. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Ele está dando para nós 2 motoristas e o que ele quer saber é a numeração de pontos ou quantos pontos cada um acumulou nos últimos 12 meses. Para saber acertar essa questão, vocês precisam saber de cor a pontuação. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Então, o motorista 1 teve uma infração leve. Infração leve são 3 pontos e uma média. Quantos pontos que é a média? 4. 3 com 4 vai dar 7. Então, vocês já podem descartar a letra C, que a primeira fala em 6, não é 6, é 7. E o segundo motorista, que é o mais fácil de todos. Qual a pontuação de uma infração gravíssima? 7. Portanto, ambos os motoristas tiveram 7 e 7 pontos. Então, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Sempre que vocês estiverem assistindo os vídeos, seja vídeo de revisão, vídeo aqui das questões do simulado, vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran,
eu sempre aconselho vocês a estarem com a apostila em mãos e de preferência um caderno, uma agenda, um rascunho, para vocês copiarem as dicas e macetes, anotarem e também copiarem a pergunta e a resposta correta, porque isso vai facilitar, vai auxiliar vocês a lembrar quando a pergunta cair na prova teórica de vocês, por assistir, por ver a pergunta e por anotar a pergunta e a resposta correta. Essa aqui diz assim: a placa abaixo indica que o motorista poderá dispor, respectivamente, da esquerda para a direita dos serviços. Então, respectivamente significa ordem. O que está no primeiro desenho, que tem ali uma bomba de combustível, o que significa o segundo, que tem ali uma colher e um garfo, e o terceiro, que tem uma chave inglesa. Pois bem, aonde que nós encontramos uma bomba de combustível? Num posto ou num abastecimento. O segundo, aonde que nós encontramos uma colher e um garfo? Normalmente num restaurante. E quem que usa uma chave inglesa? Normalmente vai ser o mecânico. Então, respectivamente, a resposta correta é a letra D. Abastecimento, que é a bomba de combustível. A restaurante, que tem ali a colher e o garfo. E o terceiro, que é o mecânico, que tem a chave inglesa. O primeiro do abastecimento, vocês já poderiam ter descartado a letra B, que fala em mecânico. No mecânico não tem posto de abastecimento, não tem bomba de combustível. O do meio é um restaurante. Sabendo disso, também vocês iriam descartar a letra C. E em terceiro, a chave de roda, que aí quem utiliza é o mecânico. Então, a resposta correta é a letra D, abastecimento, restaurante e mecânico, respectivamente, ou seja, na ordem. São medidas que se deve adotar em caso de acidente. Olha a presença da palavra-chave exceto. Exceto, errado, incorreto, o que não se deve fazer, desobedece. É aquela questão onde nós temos as 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, e é exatamente essa que ele quer que a gente marque, que está errada. Então, o que você não deve fazer em caso de acidente? Letra A: parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ao prestar socorro. Isso é positivo ou negativo? Se for positivo, não é nossa resposta correta, porque ele quer o errado, o exceto, o incorreto, a atitude negativa. Letra B: não remover ninguém que apresente sinal de fratura na coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. Isso é uma atitude positiva, é uma atitude correta que nós devemos tomar num acidente. Letra C: evitar agir sozinho e pedir ajuda a outros motoristas. Isso também é uma atitude positiva, é algo correto que nós devemos fazer num acidente. Se nós temos atitudes positivas no A, no B e no C, então só restou a atitude negativa, errada, incorreta na letra D, que diz em remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Vocês não vão remover. Então, esse é o errado, o exceto, o incorreto. Letra D, exceto remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Ao socorrer vítimas que apresentem o quadro de convulsões, o socorrista deve. Prestem bem atenção, eu até grifei para vocês convulsão. O que é convulsão? É uma contratura involuntária da musculatura. É algo que a pessoa não tem domínio. Ela vai ter uma convulsão, a convulsão vai parar sozinha, não tem nada que a gente possa fazer para parar ou para evitar. O máximo que vocês poderão fazer é proteger a vítima, certo? Então, convulsão, vocês irão proteger a vítima. Na letra A, fala em proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. Essa até então é a atitude mais correta. Letra B: segurar firmemente a vítima. Não vai, porque isso pode machucar a vítima. Letra C: não se incomodar com as roupas da vítima. Não pode,
que dependendo da roupa, ela também poderá se machucar. Na letra D, ele fala em procurar utilizar os próprios dedos para manter a boca da vítima aberta. Pessoal, a pessoa que está tendo convulsão, ela não vai enrolar a língua, ela não vai se afogar com a língua, então vocês não vão mexer na boca da vítima. Isso vai ficar perigoso para vocês, porque como ela não tem controle sobre a convulsão, ela pode morder, pode machucar, inclusive dependendo do local, até decepar o dedo de vocês. Então, não, vocês jamais vão mexer na boca da vítima. Então, a nossa resposta correta será a letra A: proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura e o socorrista deve proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. Agora, ele quer saber no caso de desmaio. Quais os procedimentos corretos, as atitudes positivas que devem ser tomadas? Letra A: deite a vítima com as costas em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Essa é a nossa atitude correta no caso de desmaios. Deita a vítima de costas, ou seja, as costas no chão, em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Na letra B, ele fala em resfriar a vítima. Vocês não vão resfriar, muito pelo contrário. O aconselhável é agasalhar, é aquecer a vítima. Sabendo disso, nós já descartamos também a letra C, que fala em desagasalhe a vítima. Não vai fazer isso, vai aquecer essa vítima. E a letra D: deita a vítima com a cabeça levantada. Não é a cabeça que levanta, é o restante do corpo. Então, no caso de desmaio, deita a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Lembrem-se ainda também de não mexer, não movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima e não dar absolutamente nada para as vítimas beber ou comer. E se tiver ferimento, usar apenas gaze ou pano limpo e água. Água, gaze ou pano limpo. Em algumas exceções também ele vai falar em uma rua há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Tem uma outra questão que cai com bastante frequência, que ela dá para nós os três números, aliás, 4 números romanos, e ele quer saber quais estão corretos. Então, o 1 vai estar errado, porque ele fala que o extintor está no vermelho. Se está no vermelho, ele não serve para nada. Aí o 2, o 3 e o 4 estão corretos, pois dizem que o jato está sendo dirigido para a base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. Então, se cair essa que tem os 4 números romanos, estão corretos, o 2, o 3 e o 4. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. A segunda questão fala da ultrapassagem nas pontes e viadutos. Ultrapassar nas pontes e viadutos é proibido nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Significa o quê? Quando tem apenas uma faixa por sentido, uma faixa indo e uma faixa vindo, ele vai ser proibido. Quando for pista dupla, ou seja, duas ou mais faixas em o mesmo sentido, aí pode-se, porém, vai ser proibido nas vias com duplo sentido de direção e pista única, ou seja, quando tiver duplo sentido de direção, uma faixa está indo e uma faixa está vindo, e quando for apenas uma única faixa, quando for pista única, uma única faixa, vai ser proibido ultrapassar nas pontes e viadutos.
As faixas de pedestre, permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas pela cor. Pois bem, vamos lembrar as faixas de pedestre, que é a mais fácil para nós lembrarmos. Quando nós olhamos aquele zebrado lá da faixa de pedestre, qual cor que ela é? Ela é branca. Todas as faixas que nos permitem estacionar é quando o meio-fio é pintado na cor branca. E toda vez que a faixa central for de único sentido, ou seja, todo mundo está indo no mesmo sentido, também será na cor branca. Então, faixa de pedestre, permissão de estacionamento e indicação de mão única são na cor branca. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. Porém, cuidem, pois transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Agora, estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Com o balanceamento das rodas, consegue-se. Pois bem, olha a palavra-chave. Se você está balanceando, você está equilibrando. Então, você estará restaurando o equilíbrio das rodas ou restabelecer as suas condições de equilíbrio. Então, o balanceamento, ele vai restabelecer as suas condições de equilíbrio. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Os ciclomotores são veículos lentos, de baixa cilindrada e de baixa velocidade. Veículos lentos deverão ficar aonde? Mais à direita da pista de rolamento, ou seja, no centro da faixa de trânsito mais à direita da pista de rolamento ou transitar mais à direita da pista de rolamento. Anotem também que é proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Vias de trânsito rápido é proibido o trânsito de ciclomotores. Nos demais casos, os ciclomotores irão transitar no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento ou mais à direita da pista de rolamento. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo é considerada uma infração média, acarretando a toda vez que vocês estiverem estacionados, atrapalhando e impedindo a circulação dos demais, vai gerar a remoção do veículo. Qual a diferença entre retenção e remoção? Retenção é quando tem algo errado, algo para arrumar. Por exemplo, você está dirigindo sem cinto. É uma infração grave com 5 pontos que gera retenção para regularização. Então, retenção para regularização. Agora, se eu estou estacionado irregular, não tem nada para arrumar, eu sou o problema. Eu preciso o quê? Eu preciso remover o problema. Se eu sou o problema, se o meu veículo é o problema, é o causador do problema, então será a remoção. Remoção do veículo com multa. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, relativos à imposição de penalidade, por órgão de trânsito estadual, da decisão do CETRAN. Vai existir uma escadinha que nós precisamos seguir. Primeiro, JARE, sempre que falarmos de recurso de multa. Primeiro, JARE, depois CETRAN ou JARE e CETRAN. E terceiro, que é a nossa resposta, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se na pergunta ele não citar órgão nenhum, a resposta vai ser JARE. Se na pergunta ele já mencionar a JARE, a resposta será CETRAN.
E se na pergunta ele já falar da Jari, ele já falar do CETRAN, aí a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, olhem a escadinha. Vocês precisam seguir essa escadinha. Primeiro degrau, Jari. Se ele já subiu o primeiro degrau e já falou da Jari na pergunta, vocês vão para o segundo degrau, que é o CETRAN. Agora, se ele já falou da Jari, subiu o primeiro degrau, ele já falou do CETRAN, subiu o segundo degrau, qual que é o terceiro degrau? Não cabe recurso na esfera administrativa. Então, esse degrau, essa escadinha vocês precisam lembrar. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia o deslocamento de forma segura e confortável. Então, nós mantemos o nosso carro em boas condições para nós termos um deslocamento de forma segura e confortável. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando? Lembrando que a faixa da direita, como nós vimos na questão anterior dos ciclomotores, é aquela faixa destinada aos veículos mais lentos que estiverem desenvolvendo pouca velocidade, veículos maiores, veículos mais pesados. E quando que eles irão ficar mais à direita? Quando deixar de existir faixa especial a ele destinada. Quer dizer o quê? Quando tem uma subida, quase sempre vai ter uma terceira faixa, que é onde esses veículos de maior porte, de menor velocidade irão ficar. Quando não existir essa faixa, o que esses veículos irão fazer? Eles irão ficar mais à direita, sabe, bem para o cantinho da direita, por quê? Para facilitar a ultrapassagem dos demais. Então, um veículo em movimento, ele vai ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando deixar de existir faixa especial a ele destinada. Quando ele está devagar, não tem uma faixa própria para ele, ele irá ficar mais à direita para facilitar a ultrapassagem dos demais. E mais uma vez, nós mantemos o nosso carro em bom estado de conservação para nós termos um deslocamento de forma segura e confortável. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque deverá. Primeiro, vocês precisam pensar o seguinte: a pessoa que está utilizando o ônibus pode ser que ela não seja motorista, que ela não tenha noção dos perigos do trânsito. Então, você tem que levar isso em consideração. Você tem que imaginar isso, tá? Que a pessoa não tem noção de trânsito e você precisa preservar a vida dessa pessoa, ok? Então, letra A, ele fala em reduzir a velocidade e piscar os faróis. Para uma pessoa que não dirige, olhar você piscando o farol e você não piscando o farol, não vai mudar nada. Letra B. Reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo novamente. Se essa pessoa não dirige, você piscar os faróis ou você acender os faróis altos para ela, não vai mudar muita coisa. Ela vai achar que você está cumprimentando ela. Letra C. Reduzir a velocidade, aplicar pequenos toques na buzina novamente. Se essa pessoa não dirige, ela vai achar que você está apenas cumprimentando ela. Entende? Você tem que imaginar que ela não dirige, que ela não tem noção de direção. E aí vai nos restar a letra D. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Então, letra D é a nossa resposta correta. As juntas administrativas de recurso de infrações, JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma JARI
que funcione junto a um órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Existe uma escadinha para vocês subirem, que vai ser, primeiro, a Jari, segundo, o CETRAN e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Que quando a pergunta já estiver falando da Jari, ele já subiu o primeiro degrau. Qual que é o segundo degrau? CETRAN. Então, a resposta para esta pergunta vai ser o CETRAN, porque ele já subiu o primeiro degrau. Na pergunta, ele já falou da Jari. Então, o segundo degrau vai ser o CETRAN. E se na pergunta ele já estivesse falando da Jari, já estivesse falando do CETRAN, já teria subido o primeiro e o segundo degrau. O terceiro seria, não cabe, recurso na esfera administrativa. Então, esse é o degrau que nós temos que subir, a escadinha que nós temos que subir. Jari, CETRAN e não cabe recurso na esfera administrativa. Aqui eu coloquei para vocês a questão oficial que cai lá na prova teórica do Detran. Podem perceber que é exatamente a mesma pergunta e é exatamente a mesma resposta, ou seja, a mesma escadinha que vocês precisarão subir. Então, primeiro Jari, segundo CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Sempre que falarmos de recurso de multa, precisamos lembrar desta escadinha. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Analise as condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Então, notem bem, essa vítima, além de estar inconsciente, ela tem sangramento. Número 1, não movimentar a vítima. Isso é uma atitude principal que vocês não devem fazer. Não movimentar a vítima, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer e não tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. 2, aguardar o socorro profissional. Sim, com certeza. E se porventura você for prestar algum atendimento, você não pode entrar em contato com o sangue da vítima. Então, 1 e 2, sim, estão corretos. E 3, aplicar torniquete para estancar a hemorragia. Torniquete é aquele, quando vocês vão tirar sangue, que vocês vão doar sangue, eles não colocam um elástico, eles apertam bem. Aquilo chama-se torniquete, que é para parar o sangue. Mas para uma pessoa que está tendo uma hemorragia, que está tendo um sangramento, vocês não podem fazer isso. Isso vai apresentar mais risco ainda para a pessoa. Então, essa não é a nossa resposta correta. E sim, a 1 e a 2, que está lá na letra D. 1 e 2 são condutas positivas que vocês podem e devem tomar. Sobre o cinto de segurança, podemos dizer que é incorreto. Prestem bem atenção à presença da palavra incorreto. Incorreto, errado, exceto. O que nós precisamos lembrar sobre o cinto de segurança? Que hoje o cinto que tem maior eficácia é o cinto de 3 pontos, que é o que 90% dos veículos utilizam hoje. Segundo, que não utilizar o cinto de segurança, ele poderá, numa batida, numa frenagem, atirar os corpos, as pessoas para fora do carro. E que não usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos, ok? Só que ele que é o incorreto, o errado, o que não está certo. O cinto pélvico é aquele que se prende à cintura, sim, é aquele que vai pela parte de baixo da barriga, que era aquele cinto lá mais antigo. Aí na letra B, ele fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Gente, é o contrário, o cinto de 3 pontos é o mais eficaz. Então, já achamos a nossa alternativa errada, a nossa alternativa incorreta. Por quê? Porque o cinto de 3 pontos ou de 3 pontas é o mais eficaz de todos, perdendo apenas para o cinto de 4 pontos, que é aquele cinto que é utilizado em corridas de alta velocidade. A letra C e a letra D, elas também vão estar corretas, porque fala que o cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo, sim. E a letra D, o cinto torácico, é aquele que se prende ao peito. Então, o errado, o incorreto
é a letra B, que fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Essa aqui também fala do cinto. A obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é por quê? Primeiro, para evitar uma multa, né, de 5 pontos aí na carteira de vocês. E o segundo motivo, por quê? Letra A, o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Se você prestou atenção na explicação que eu acabei de dar, você já sabe que essa é a nossa resposta correta. Nós temos a obrigação de usar o cinto de segurança, não porque gera uma multa, mas sim para evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisão. Aí, para garantir que a gente vai usar o cinto, é que foi criado a multa, foi criada a infração grave com 5 pontos, que é deixar de usar o cinto de segurança. Para quê? Para tentar proteger a nossa vida e para evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo em caso de colisão, em caso de acidente. A placa A14 significa, primeiro, nós temos uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas do quê? De advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Joia, show de bola. Agora me diz o seguinte, o que você vê nessa placa? Ah, professora, eu estou vendo um semáforo, estou vendo uma sinaleira. Exatamente isso. Só que notem, presta atenção. Placa da advertência, ele está advertindo sobre uma situação futura, algo que você vai encontrar, ok? Então, ó, na letra A, sinalização para pedestre à frente. Não tem nenhuma sinalização para pedestre nessa placa. Letra B, semáforo à frente, sim, está advertindo, está alertando, está te dando uma informação futura. Olha, presta atenção, que ali na frente vai ter um semáforo. Não é a letra C, atenção, semáforo, e também não é a letra D, sinal vermelho à frente. A resposta correta para a placa A14 é semáforo à frente. Semáforo à frente, porque é uma placa de advertência, é uma placa de informação futura. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos. Eu sempre indico para vocês, sempre dou a dica para vocês. Inclusive, tem um vídeo que eu postei aqui no canal falando só de números romanos. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. É para vocês irem por exclusão. Por exemplo, número 1, ser penalmente imputável. Quando você vai lá no CFC fazer a tua habilitação, primeiro funciona assim. A gente levanta as mãos para o céu porque fez 18 anos. O que é fazer 18 anos? É ser penalmente imputável. É responder por seus atos. É ter condições físicas e psicológicas para fazer carteira. Beleza? Beleza, prof. Número 1 tá certo. Aí você já vai olhar e já vai descartar a que não tem a número 1, que é a letra C. Então, tira a letra C fora. A 2 fala em, bom, eu já tenho 18 anos, eu já tenho condição. Qual que é o documento que eu preciso para fazer a carteira? Carteira de identidade ou equivalente. O que é a carteira de identidade? É um documento oficial com foto. Mas existe só ele? Não. Existe a carteira de trabalho, que é um documento oficial com foto. Existe o passaporte, que é um documento oficial com foto. Por isso que tem a presença da palavra equivalente. Na apostila de vocês, provavelmente vai estar escrito CPF. Precisa do CPF? Precisa também. Só que na prova não vai falar do CPF. Então, você risca, tira fora o CPF e troca por equivalente. Então, já sabemos que a 1 e a 2 está certo, ok? Então, a gente já descarta a letra D, que só tem a 1. Nós já temos 50% de chances de acertar a questão, tá? Aí a 3, saber ler e escrever. Para você fazer a carteira, você precisa ou não saber ler e escrever? É claro que precisa. Você vai ter que fazer psico, você vai ter que fazer teórico, você vai ter que fazer prático, e para tudo isso você vai precisar sim saber ler e
escrever. Portanto, os 3 estão corretos. Letra A, 1, 2 e 3. Os 3 números romanos estão corretos. Um veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando deixar de existir faixa especial a ele destinada. Significa o quê? Quando tem uma subida, é muito comum existir uma terceira faixa, uma terceira pista, para esses veículos que estão mais devagar, ok? Porém, quando não existir essa faixa, esses veículos que estão mais devagar, eles irão fazer o quê? Eles deverão ficar mais à direita quando deixar de existir essa faixa especial a eles destinada. Por quê? Para facilitar a ultrapassagem dos demais veículos que estão transitando um pouco mais rápido, dentro, claro, né, do limite da via. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo, na distância de segmento ou de segurança. O que é? Distância de segmento ou distância de segurança é a que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. E para você medir essa distância, é utilizado a regra dos 2 segundos. Então, essa regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento ou de segurança. Distância de segmento ou de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E a regra de 2 segundos, o que é? É uma forma do motorista calcular uma distância segura em relação ao veículo que trafega à sua frente, ou seja, conta-se 2 segundos a partir de um ponto fixo de referência na via. A distância entre os dois deve ser sempre superior à distância que se percorre em 2 segundos. Basicamente assim, você está seguindo atrás de outro veículo. Quando esse veículo passar, por exemplo, numa árvore, você vai contar pausadamente 1001, 1002. Se ao término da contagem você estiver da árvore para trás, significa que a sua distância está ok. Porém, se você estiver da árvore para frente, significa que você está muito perto desse veículo e você não vai ter uma distância segura no caso de uma frenagem. Então, você vai reduzir um pouquinho a sua velocidade para aumentar essa distância. Não esqueçam, pessoal, sempre que vocês estiverem vendo o vídeo, seja de dicas e macetes, seja dessas questões oficiais do Detran, seja aquele outro vídeo que eu posto em dias alternados, 2 simulados que tem as 4 alternativas, é importante vocês estarem com a apostila e principalmente com um caderno e uma caneta para vocês anotarem as dicas, os macetes que eu passo para vocês e também uma super dica que eu dou. Copiem a pergunta e copiem a resposta, porque isso vai reforçar o aprendizado de vocês. Então, vocês vão estar vendo, tá? Vai ter o visual, vocês vão estar escutando eu falar e vocês ainda vão anotar. Vocês vão ter 3 vezes mais chances de conseguir acertar essas questões se elas caírem lá na prova teórica de vocês. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas, a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de: primeira dica, ele nunca vai falar de passos curtos e ele nunca vai falar de metros. Sempre será passos longos. Segundo, vocês precisam identificar a velocidade da via. É o primeiro item para acertar essa questão, que no caso é 80 km por hora. Por quê? Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, que é o caso dessa questão, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. 80 vezes 1 é 80. Agora, se fosse durante a noite ou mesmo durante o dia estivesse chovendo, aí seria velocidade vezes 2. Então, se esse acidente tivesse sido de noite ou se tivesse chovendo,
80 vezes 2 seria 160. Mas, como é de dia, com tempo bom, com pista seca, 80 vezes 1, ou velocidade vezes 1. E não esqueçam que sempre que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Em relação ao meio ambiente, considere: 1. Entulhos devem ser transportados para locais próprios. Não se deve jogar entulhos nas vias e suas margens, não. Não se deve, isso é verdade. Por quê? Jogar entulho nas suas margens, na via, etc., isso pode gerar graves problemas além, da poluição ambiental. 2. Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos, seja químicas, inflamáveis ou tóxicos, deve-se procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e a flora. Sim, com toda certeza deve-se isolar toda essa área que foi afetada por esses produtos químicos. E 3, o espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer a sua parte mantendo limpo e conservado, sim, com certeza. O espaço público, o meio ambiente é de todos nós, então todos nós temos o dever de preservá-lo, tanto que tem uma questão que pergunta exatamente sobre isso. A preservação do meio ambiente tem que ser feito por quem? Por todos os usuários, motoristas, pedestres, ou seja, todas as pessoas que utilizam as vias. O trânsito de veículos sobre passeios é permitido? Sim, pessoal, com certeza. Tanto no passeio quanto na calçada é permitido, sim. Se não, imaginem comigo. Como que você iria guardar o teu carro na garagem? Não tem que passar pela calçada? Como que você iria entrar no estacionamento do shopping, do mercado? Como que você ia no posto abastecer o teu carro? Já parou para pensar? Não teria como se você não utilizasse a calçada ou o passeio. Então, sim, é permitido para a entrada e saída dos imóveis. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. O que ele quer dizer? Que eu posso ser pedestre, posso ser motorista, posso ser motociclista, ainda poderia ser ciclista, entre muitos outros. Mas note o que todos esses itens têm em comum. Para o Código de Trânsito Brasileiro, a vida, prioridade no que se refere à defesa da vida. Por quê? Se porventura o meu veículo estragar, bater, der qualquer problema, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou conquistar tudo de novo. Agora, se eu me machucar no trânsito, tiver sequelas ou mesmo morrer, eu não vou ressuscitar. Então, em todos esses casos, prioridade é a nossa vida. Aí eu aproveitei e colocar essas outras duas questões aqui, que estão caindo muito esta semana, que fala justamente sobre os problemas no trânsito. Então, quem que causa os problemas no trânsito? Ou então, quais os fatores que contribuem para um trânsito violento? Primeiro, a nossa falta de controle. A falta de controle emocional do condutor ou a falta de controle emocional do indivíduo. E em segundo, tanto o mau uso dos veículos quanto descaso às normas e regulamentos. Então, falta de controle emocional do condutor ou falta de controle emocional do indivíduo, mais o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. E os mais atingidos são: os mais atingidos no atropelamento são aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, que têm uma dificuldade de mobilidade, ou mesmo que fica mais difícil de nós visualizarmos elas. Quais que são essas pessoas? As crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. Então, os mais atingidos no caso de atropelamentos: crianças, idosos e pessoas com deficiência. Um condutor
ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, expondo a dano potencial a incolumidade do outrem comete. Existe um monte de palavras difíceis aqui, mas o principal, a chave dessa questão é dirigir sob a influência de álcool. Pessoal, dirigir sob a influência de álcool é considerado crime. Além de infração, ele é um crime de trânsito. Por quê? Porque você está colocando a vida da outra pessoa em risco. Tanto que dirigir sob a influência de álcool é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na carteira, é crime de trânsito e gera suspensão direta da habilitação por 12 meses. São componentes básicos que compõem o sistema que controla o aquecimento do motor. Quando ele fala nos componentes, ele está falando realmente nas peças. Quais que são essas peças? O radiador, a bomba de água, o depósito de expansão do radiador. Radiador, bomba de água e depósito de expansão do radiador. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve. Notem bem, ele está falando em aumentar a aderência. Aderência onde? Nas rodas traseiras do teu veículo. Então, vai fazer o quê? Vai acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Então, para o condutor, aumentar a aderência da traseira do veículo durante uma curva deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Bom, o primeiro requisito é aquele famoso requisito que a maioria espera: completar 18 anos, que nada mais é que ser penalmente imputável, ou seja, ter condições físicas e psicológicas. Então, esse é o primeiro requisito, o primeiro e o mais fundamental. Ser penalmente imputável, ser maior de 18 anos, ter condições físicas e psicológicas. Sabendo que essa alternativa está correta, que o número romano 1 está correto, vocês já podem descartar o que não tem o número 1, que é a letra C. No segundo item, ele fala em possuir carteira de identidade ou equivalente. O que é a carteira de identidade? É um documento oficial que tem foto. O equivalente seria qualquer outro documento oficial que contenha foto. Poderia ser carteira de trabalho, poderia ser passaporte, entre outros. Então, aí na apostila de vocês, provavelmente vai ter o CPF. O CPF precisa? Precisa, mas na prova ele não vai falar do CPF. Então, vocês podem riscar o CPF e trocar por equivalente. E o 3, saber ler e escrever também é um item para vocês conseguirem fazer a carteira. Portanto, letra A está correto. 1, 2 e 3. Ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. A placa A33B sinaliza. Pois bem, o que vocês estão vendo na placa? Lembrando que é uma placa amarela. Placa amarela é placa de advertência, que adverte, que alerta sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma criança, parece que essa criança está com um livro na mão. Temos uma pessoa adulta responsável por essa criança. E notem, nós temos uma faixa de pedestre. O que é a faixa de pedestre? É uma sinalização. Está sinalizando que tem o quê? Se tem uma criança, essa criança está com o livro na mão. Se tem uma pessoa responsável. Então, essa é a informação que nós temos na placa. Letra A, crianças. Será que são somente crianças? Letra B, passagem de pedestre. Mas será que não tem uma sinalização ali indicando que tem alguém? Ou letra C, passagem sinalizada de escolares. Pois bem, temos a faixa de pedestre, que é uma passagem sinalizada, temos uma criança ali com um livrinho, com um caderno na mão. Então, sim, a letra C é a nossa resposta correta. Analise
as condutas prestadas a uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento. Então, notem bem, além dela estar inconsciente, ela também está apresentando sangramento. Número 1, não movimentar a vítima, sim, com certeza. Independente de qualquer situação, vocês nunca vão movimentar um acidentado, nunca vão transportar um acidentado, não vão retirar capacete de motociclista acidentado e nem vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Então, sabendo que a 1 está certa, vocês já podem descartar a letra C e a letra D. Vocês já têm 50% de chances de acertar a questão. A 2 fala em aguardar o socorro profissional. Sim, com certeza eu vou chamar e aguardar o socorro profissional. Vou fazer a sinalização do local se for necessário e vou chamar e aguardar um socorro profissional. Só sabendo disso, eu já sei que a letra B, que tem 1 e 2, está correto, mas vale reforçar que vocês não vão jamais, em hipótese nenhuma, aplicar torniquete. Portanto, estão corretos número romano 1 e número romano 2. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor. Então, ele está dando para nós 4 infrações e ele quer saber quais delas é uma infração de natureza leve. Letra A, parar o veículo na contramão de direção. Parar na contramão de direção não é uma infração leve. Letra B, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. O que vocês acham? É leve ou não é leve? C, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Será que é leve? Será que não é leve? E D, parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. E aí, quais que vocês acham que é infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação? Agora, na letra A, parar o veículo na contramão de direção. Na letra C, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. E também a letra D, parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestre. Na mudança do sinal luminoso, são infrações de natureza média com 4 pontos na habilitação. Então, na letra A, na letra C e na letra D, nós temos infração média com 4 pontos na habilitação e na letra B de bola, nós temos uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação, que é deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Porém, atenção, não confundam. Não atualizar a carteira da habilitação é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Agora, dirigir com a tua habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Dirigir com a PPD ou CNH vencidos há mais de 30 dias, infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração. Letra A, infração média, penalidade e multa. Letra B, infração leve, penalidade e multa. Letra C, infração grave, penalidade e multa. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa. Pois bem, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias não está colocando a vida da outra pessoa em risco. Então, não é letra D, gravíssima. Também não está colocando a tua vida em risco. Então, não é infração grave na letra C. Ficamos entre a média e a leve. As infrações de natureza leve quase sempre estão relacionadas com o deixar de atualizar o registro do veículo, como nós vimos na questão anterior, ou então utilizar a buzina de forma errada, de forma irregular. Também é considerada uma infração de natureza leve com 3 pontos. Logo, a nossa resposta correta será a letra A, infração média, penalidade e multa. Então, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa. E também poderia ter um complemento irresponsável do ponto de vista ambiental. Agora, esta outra aqui diz o seguinte: usar no veículo equipamento com som,
em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. 1. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra B. Infração leve, penalidade e multa. Letra C. Infração gravíssima, penalidade e multa e apreensão do veículo. Letra D. Infração média, penalidade e multa e medida administrativa, remoção do veículo. Pois bem, vamos por partes. Nessa questão, tem algo errado. O que está de errado aqui? A utilização do som. O problema está no som. Então, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma regularização. A gente tem que arrumar isso. Ou a gente vai abaixar o volume, ou a gente vai recolher esse som, alguma coisa precisa ser feito. Então, existe a retenção. Por isso que a letra A é a nossa resposta correta. Infração grave, penalidade e multa e a medida administrativa que é a retenção do veículo para regularização. Letra B não é apenas a penalidade de multa. Na letra C não é gravíssima, porque você não está colocando a vida de ninguém em risco, muito menos para gerar apreensão. E na letra D também não é porque não é remoção. A remoção ela vai acontecer quando você parar, quando você estacionar em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. Aí sim vai gerar remoção. Agora, quando for nesse caso, que tem algo errado, algo para arrumar, algo que não está certo, vai gerar a retenção para regularização, que é a letra A. Em um cruzamento férreo, de quem é a preferência? Cruzamento férreo é quando temos a via que está cruzando com uma ferrovia. Tá, mas e aí? De quem que é a preferência? A preferência, uma dica que eu dou para vocês, será de quem tiver a maior dificuldade para parar. Quem que tem mais dificuldade para parar? Pensem comigo nessa lógica. Quem que tem mais dificuldade para parar? O pedestre? O trem? O motociclista ou o veículo? Bom, o pedestre, para ele parar, é questão de milésimos de segundo. Para o motociclista parar, pode ser que demore um pouquinho mais, mas a facilidade ainda existe. Para o veículo, mesma coisa. Agora, imaginem comigo para parar um trem. Tanto é que tem até uma questão aqui que cai, que leva-se de 200 a 300 metros para parar. O trem mais a composição. Entenderam? Então, sim, a preferência, neste caso, será do trem. Então, a preferência num cruzamento férreo será do trem. Aí, eu aproveitei colocar essa questão aqui, que eu vou colocar em outros vídeos também para vocês, só para vocês entenderem a diferença das placas. Vocês vão ver que ele diz para correlacionar. Correlacionar é ligar. Sabe lá quando a gente estudava, que pedia para ligar lá a figurinha ao seu respectivo nome? Aqui é a mesma coisa. Olha ali o número romano 1. Passagem de nível sem barreira. Segue lá o risquinho cor-de-rosa, é aquela plaquinha ali. 2. Passagem de nível com barreira. Olha lá a setinha azul, o risquinho azul. A barreira tem a cerquinha, não é um trilho de trem, gente, é uma cerquinha. A cerquinha está fazendo o quê? Ela está criando uma barreira. Você constrói uma cerca, você constrói um muro por quê? Porque você quer criar uma barreira. Você não quer que as pessoas entrem num local, num determinado local, certo? Lá na 3, nós temos a Cruz de Santo André, ó, segue lá a linha verde. Então, aquele X ali significa Cruz de Santo André. Essa placa é muito comum de cair. Então, tem que no próximo vídeo que eu vou postar, vai ter essa plaquinha. E até a quarta e última, que é ali da setinha do risquinho em roxo, é o cruzamento de vias, que é apenas o X. Então, lá em cima, a cerquinha é um cruzamento de nível com barreira. A segunda é uma passagem de nível sem barreira. A terceira é um cruzamento de vias. E a quarta e última, Cruz de Santo André.
Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo tenha acrescentado conteúdo aí para sua prova teórica. Quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, todos os likes que vocês têm deixado nos vídeos, todos os comentários também, todas as críticas, pois são elas que nos fazem evoluir e crescer. E também eu quero dizer para você que porventura está desanimado, talvez pensando em desistir, não desista. Sabe por quê? Porque eu acredito em você, acredito no seu potencial e eu tenho certeza que na próxima você vai conseguir. E claro, né, antes de eu finalizar esse vídeo, vou pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, esse canal, e assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo 100% gratuito. Gratidão, um abraço bem apertado e carinhoso em todos vocês.